Vamos lá, estamos ao vivo? Fala pessoal, estamos ao vivo agora aqui em mais uma aula, nossa aula número 9. E ela, eu vou falar aqui sobre o indicador mais importante na hora de escolher uma ação. E eu posso garantir para você que não é nenhum indicador que você está pensando aí agora. Bom, se você já me acompanha aí há algum tempo, sabe que eu faço essa nova aula toda semana, eu coloco uma aula nova aqui no YouTube. Ela fica por apenas alguns dias aí, 2 semanas aí no ar, e depois eu retiro essa aula do YouTube e ela fica exclusiva para os meus alunos. Então, seja bem-vindo, se você é meu aluno, se você está vendo essa aula do YouTube, se você está me vendo agora, seja bem-vindo a essa aula que eu posso te garantir que vai ter informação aqui que você não viu em lugar nenhum, tá? Então, assista essa aula porque aqui eu ensino o que funciona, o que dá certo. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos, não sou um especialista de internetzinho aí não, de Instagram. Eu trabalho com gestão de investimento há mais de 15 anos no mercado, tenho minha própria gestora, trabalho com isso. Então, trabalho no mercado financeiro há bastante tempo para ensinar os meus alunos o que realmente importa, e essa aula hoje é uma das aulas mais importantes aí que eu já dei. Tá? Então fica atento a essa aula até o final. O que é que a gente vai aprender aqui nessa aula? A gente vai aprender qual é o indicador mais importante na hora de escolher uma ação. E qual é esse indicador, gente? É a volatilidade. Alan, volatilidade quer dizer que eu vou escolher uma ação por causa da volatilidade? Não. Você vai escolher as ações que você não vai entrar, que é muito mais importante. Então, a volatilidade é apenas um dos critérios que eu utilizo e você vai entender por que ele é importantíssimo e ninguém fala. Ninguém fala por aí porque você deve olhar para a volatilidade das suas ações. Então, o que é que você vai aprender aí nessa aula? Você vai aprender aqui sobre volatilidade. Eu vou explicar para você o que é, como funciona. Vou mostrar exemplos práticos aqui de volatilidade, como funciona, como é que isso influencia no seu resultado, como é que isso influencia na sua carteira. Vou falar também aqui de Warren Buffett, qual a relação dele com volatilidade. Ele não fica falando disso nas suas palestras, ele não fica falando dessas coisas, mas tem uma relevância interessante aí, a relação entre Warren Buffett e volatilidade, que eu vou mostrar para vocês, e vou mostrar o que acontece se você investir em ações de baixa volatilidade, que é um fator de investimento, tá? Eu dei na aula passada, da aula 08, uma explicação sobre ações de qualidade e já dei uma introdução na aula sobre fatores de investimento, investir em fatores. E a modalidade de baixa volatilidade é um fator de investimento. Existe gente por aí, existe gente no mundo investindo em ações de baixa volatilidade. Então você tem aí as ações aí de baixa volatilidade, de low vol, você vai falar assim, se você buscar no Google low vol, que é o cara investir somente em ações de baixa volatilidade, investindo assim em um fator e seguindo uma estratégia que eu vou mostrar qual seria o resultado se você estivesse fazendo isso aqui no Brasil. Sim, você vai encontrar muito estudo falando sobre isso lá no mercado americano, muito exemplo no S&P 500 e pouca gente falando sobre isso aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês nessa aula o resultado se você tivesse investido em ações focado em volatilidade, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, gente, é volatilidade. Volatilidade, gente, esse é o gráfico da volatilidade. Isso a gente tem que entender o que é volatilidade. E não dá para entender nada, né? E esse é o objetivo aqui para vocês entenderem o que é volatilidade. Volatilidade, gente, nada mais é do que o balanço de uma ação. Então, quando eu falo que a determinada ação tem mais volatilidade, eu tenho que falar que essa ação balança mais. Ela cai mais quando o mercado cai e ela sobe mais quando o mercado faz um movimento de alta. Então, ela balança mais. Então, volatilidade nada mais é do que o balanço da ação no mercado. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da volatilidade de uma ação. Então aqui a volatilidade estava na casa dos 30%, foi para 25%, aí subiu para 50%, aí caiu para 25%, aí subiu para 75% a volatilidade, aí caiu para 20% de novo, caiu para 18%, 17%, enfim. Então a volatilidade fica oscilando, ou seja, balançando. Quando o mercado balança, essa volatilidade aumenta, né? Então quanto maior volatilidade, maior o balanço. Esse pico aqui de volatilidade foi a crise do Covid.
quando o mercado caiu aí 50% bem rápido. Ou seja, quando maior a volatilidade, maior é a velocidade do mercado. O mercado cai muito rápido ou sobe muito rápido. Mas normalmente, via de regra, o mercado, quando aumenta muito a volatilidade, é em movimentos de queda. Então, a gente pode ver que na grande maioria das vezes que o mercado fez esses picos aqui, nesse gráfico de volatilidade, é porque o mercado fez um movimento de queda, fez um movimento de correção. Então, o mercado segue fazendo aí o seu balanço natural, e o nome desse balanço a gente chama de volatilidade. Então você tem ações que têm maior volatilidade, ou seja, elas balançam bem mais, e nós temos ações com menor volatilidade, ela balança bem menos. Então você vai pegar uma ação mais arriscada, por exemplo, então ela tem maior volatilidade. Quando o mercado cai, ela tende a cair mais, e quando o mercado sobe, ela tende a subir mais. Quando a gente pega uma ação com a volatilidade menor, ela tende a cair menos no mercado, e quando a ação sobe, ela tende também a subir menos. Então, volatilidade é um indicador de risco. Por isso que ninguém fala muito de volatilidade por aí. Por quê? Porque quando o cara quer falar de ação, ele quer que você invista nas ações, ele quer que você queira, se apaixone pelo mercado de ações. E para se apaixonar pelo mercado de ações, todo mundo só fala o bom. Ah, vamos ver o lucro, vamos ver o PL, vamos ver o VPA, vamos ver qualquer indicador, o EBITDA, enfim. Mas o indicador principal é risco. É isso que a gente faz na gestora aqui. A gente analisa o risco muito mais do que tudo. Então, você foi aprendendo aí o tempo todo a olhar as ações, a olhar o mercado, e nunca falam de risco para você, nunca tangibiliza o risco. O que é o risco? Volatilidade é um indicador de risco. Quanto mais balança a sua ação, maior o risco. E isso é dados, isso é estatística, não tem como negar isso. Só que vai ter gente que vai falar: não, volatilidade é bom. Volatilidade é bom somente para quem sabe o que está fazendo. Somente para um cara em um nível bem avançado. A grande maioria das pessoas não sabem o que estão fazendo. Estão seguindo a manada, estão seguindo. Não, então volatilidade, na grande maioria das vezes, prejudica o investidor. Não ajuda. E você tem que saber o que é volatilidade. Tem que saber que aquela ação é mais arriscada do que aquela outra. Tem que saber que ao comprar tal ativo você tem mais risco. E isso é volatilidade. Então você tem que entender o que é volatilidade e você tem que entender o que é risco. É assim que funcionam as coisas, tá? E aqui você está aprendendo o que é volatilidade e como isso muda os seus investimentos. Então você já aprendeu que o balanço das ações é volatilidade. E cada ação tem a sua volatilidade. Cada ação tem o seu movimento. E aqui a gente está num ponto que a gente tem que parar para pensar na volatilidade. Aqui é um gráfico onde a gente mostra o percentual de queda de uma ação e quanto você pode, quanto percentual você precisa para recuperar. O investidor, ele viaja muito no mercado porque é o seguinte, porque ele não entende muito de números, não entende muito de estatística, não entende muito de matemática e fica nessa onda que só vai ganhar. Só vou ganhar, só vou ganhar, só vou ganhar. Sendo que a maioria das vezes que ele olhar o mercado, ele vai estar perdendo. E ninguém ensina você ao que fazer quando você estiver perdendo. Ninguém te prepara para o pior. Então aqui o principal indicador é aquele que te mostra o pior cenário, o que vai acontecer e como você recuperar. E você só vai saber disso conhecendo a volatilidade. Então você vai saber aqui, olha aqui, 50%. Se sua ação caiu 50%, você precisa que ela suba 100% para recuperar. Ou seja, a ação só cai até 100%. Ela chega a zero, não cai mais do que 100%, mas ela pode subir 1000. Ela pode subir infinito. Desculpa. Então, assim, você tem que entender que a queda é muito pior. Não adianta subir 50% e cair 50%. Você perdeu. Você tem lá 100 reais. A ação caiu 50%. Foi para 50%. Ela foi agora e subiu 50%. Foi para 75%. Não recuperou o prejuízo. Então, se a ação cai 50%, tem que subir 100% para recuperar. Se a ação cai 80%, tem que subir 400% para recuperar. Olha que loucura. Como é que você faz um investimento com a possibilidade de perder 70%, 80%?
que você tem que recuperar 400%. Você investe num investimento com a possibilidade de perder 90%. Aí você tem que ganhar 900 para recuperar. É o investimento em criptomoeda, né? Que é muito. Todo mundo só pensa no ganho, acha que vai ficar rico e ninguém olha a volatilidade disso. Ninguém olha o risco disso. É completamente arriscado você investir em ativo de volatilidade. Então, quando você vai pegar um Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas piores ainda, mas com maior volatilidade, a volatilidade dos ativos é de 50%, é de 60%, é de 70%. Ou seja, é normal um balanço de 50%. Só que todo mundo, quando coloca dinheiro, só pensa no balanço para cima e esquece do balanço para baixo. E volatilidade é para cima e para baixo. Então, se sua ação tem uma volatilidade de 50%, ela pode cair 50% ou subir 50%. Isso no cenário normal, numa distribuição normal. Não quer dizer que ela não possa cair mais, não quer dizer que ela não possa subir mais. Pode. Ela pode fazer muito mais do que isso. Mas no cenário normal, ela pode cair 50 e subir 50. Quando você fez a sua aplicação, você pensou nisso? Você pensou nessa possibilidade? Muito provavelmente não. Então essa tabelinha aqui é para você pegar, imprimir, moldurar e colocar um quadro na sua parede. Para você saber o risco dos seus investimentos. Se você entrou no ativo e caiu 20%, você precisa ganhar 25% para recuperar. E isso pode levar anos. Se por acaso aqui eu botei aqui, ó, tempo para recuperar em anos. Vamos supor que você comprou o Bitcoin, caiu 50% e você vendeu. Não quero mais saber. Aí você coloca na renda fixa, ganhando 10% ao ano, e vai demorar 7,27 anos para você recuperar o seu dinheiro. Aquele 50% que você perdeu em um mês, em 6 meses, demora 7 anos para se recuperar. Com uma rentabilidade de 10% ao ano. Então o investidor entra muito pelado nos investimentos. Por quê? Porque ninguém fala o lado ruim. Ninguém fala de volatilidade, ninguém fala de queda. Só fala que vai subir, que vai bombar, que tem boas perspectivas, que tá tudo certo e que é para cima. As pessoas só falam isso. Mas e o risco? E o que é que se faz? Como é que a gente ganha dinheiro? Como é que eu posso me aproveitar disso? Ninguém tá explicando. Por quê? Porque só fala o lado bom. Quando fala o lado ruim, ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo perdido. E volatilidade é para cima e para baixo. Então, dificilmente você vai ver investidores aí, pessoa física, começando na bolsa, começando a investir, saberem o que fazer quando o mercado cai 50%. E o cara vai lá, só compra ação de alta volatilidade, compra criptomoeda, compra ação arriscada, aí perde 50%, 60% e não sabe o que fazer. Aí volta para a renda fixa e vai demorar 10 anos para recuperar o seu capital. Porque tomou uma naba gigante, tomou um ferro gigantesco. Porque não entendeu que existe volatilidade, que volatilidade é para baixo, tanto para cima. E que a ação só cai 100%. Então, uma queda de 50% precisa de 100 para recuperar. Sempre precisa a mais. Só quando é uma queda pequena, que é de 5%, por exemplo, é uma queda que se cair 5 e sobe 5, você recupera. A partir daí, você precisa que suba mais. Então, se caiu 10, você precisa que suba 11. Se caiu 15, precisa que suba 18 para recuperar. Se caiu 20, precisa subir de 25. Se caiu 25, 33. Caiu 33, 50. Caiu 40, 67, 50, 100, por aí vai. Ou seja, é pior. É muito ruim perder dinheiro, é muito complicado, demora para recuperar. E você investir em ações de alto risco, investir em ações de alta volatilidade, pode comprometer o tempo do seu retorno. Pode comprometer o seu longo prazo. O cara vai lá, comprou a criptomoeda XYZ, porque pegou a diquinha na internet, a criptomoeda cai 90%, agora ele precisa que suba 900% para recuperar. Não é para ganhar dinheiro, não. É para recuperar as perdas. Para estar no 0 a 0. Então, assim, o investidor tem que estar atento como o jogo funciona e tem que entender o que é volatilidade, apesar de todo mundo ignorar aí. Então, esse é o indicador mais importante de todos na hora de selecionar uma ação, porque ele te mostra o risco de verdade, o risco do balanço de mercado, que vai acontecer uma hora ou outra. Então, volatilidade é risco. E o indicador que vai mostrar isso para você é a volatilidade. Você identifica o risco aí de sua casa, sozinho, sem ninguém. Você vai em qualquer sitezinho desse que mostra a volatilidade, pega e vê a volatilidade. Já sabe o risco de sua ação, já sabe o risco de sua carteira. Não precisa ficar viajando.
Não precisa ficar sonhando, ah não, que o risco é do avião cair. Para. Isso aí ninguém sabe, isso aí não tem como controlar. Isso aqui você controla. Isso aqui, a volatilidade, você controla de sua casa. Então não tem que ficar inventando, tá? Então aqui um exemplo prático de volatilidade. O investidor é muito inocente na hora de investir em ações, tá? E eu amo investir em ações, mas eu tenho consciência disso. Então aqui eu fiz uma simulação, gente, tá? Eu coloquei aqui a ação da Ambev, da B3, da Vale, da Engie e da Via, tá? E aqui eu coloquei a volatilidade de cada uma dessas ações. A volatilidade da Ambev, quando eu vi, estava na época 30%, da B3 37%, na Vale 34%, a da Engie 18% e a da Via 55%. Quando você sabe a volatilidade da ação, você tem que saber que um movimento dentro desse range, para cima e para baixo, é normal. Ou seja, a Ambev é normal ela cair 30% no ano ou subir 30% no ano. Nós estamos falando de um cenário normal. Eu não estou falando de crise, de raridade, de bomba atômica, nada disso. Eu estou falando de um cenário normal. Então, quando você compra a Ambev, você tem que estar ciente que ela pode cair 30%, que é o cenário normal para aquela volatilidade. Historicamente, a volatilidade aqui está elevada. Eu peguei aqui essa volatilidade em um momento mais pesado de mercado, mas historicamente a volatilidade da Ambev é menor. Historicamente a volatilidade da B3 é menor. Mas não importa, você pega a volatilidade no momento que você for fazer aquela compra. Então, quando você faz a compra, você tem que estar ciente que sua Ambev pode cair 30% no ano. Sem crise, sem estresse, não, e é normal. Às vezes, eu já conversando com o aluno, Alan, comprei um exemplo aqui, comprei 100 mil e tá caindo 20% no ano, o que é que aconteceu? Nada, é normal. Você aprendeu, você é meu aluno, então você aprendeu que volatilidade tem, e a volatilidade tanto é para cima quanto para baixo. Então você já aprendeu. Então, enquanto tiver caindo a volatilidade, é normal. Não tem que se preocupar, não tem que achar que é um movimento absurdo, não tem que achar que é o fim do mundo ou que errou. É normal. Você tem que entender que 20% agora você precisa de 25% para recuperar. É só isso. Então você entende que a volatilidade é o normal. Então é normal a ação cair ou subir a sua volatilidade dentro de um ano. Dentro de um ano aqui, esse estudo aqui é uma volatilidade anualizada. Então é normal a Engie cair 18 ou subir 18 no ano. Seria um cenário normal. Não tem nenhuma novidade nisso. Não tem por que estar preocupado ou angustiado se ela cair ou subir, só isso. É o previsível, é o esperado dessa ação. Já a Via é a ação que tem maior volatilidade nessa carteira. Ela tem uma volatilidade de 55%. Ah, Alan, estou preocupado com as ações da Via caindo 40%. Eu vou falar, normal, é a volatilidade dela. Você não olhou a volatilidade quando comprou essa ação? Se você não olhou, você comprou errado. Porque você não pode estar preocupado de uma ação que caiu 40% no ano e a volatilidade dela é de 50%. Você não sabe o que você está fazendo. Se você é meu aluno e você que está aprendendo isso agora, já entendeu. A volatilidade é um cenário normal. Se a volatilidade da ação é 50%, pode esperar que ela pode cair 50% no ano. Tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente do risco. Volatilidade é risco. Então, no cenário normal, gente, a gente está aqui no cenário normal, a ação pode cair 30%, pode cair 37%, 34%, 18%, 55%, está aqui. É um cenário normal. Um cenário de estresse. O que é um cenário de estresse? Uma notícia ruim, algo contaminou o mercado, algo piorou o mercado, explodiu uma bomba ali, uma crise, alguma coisa. Isso é um cenário de estresse e acontece no nosso mercado. É greve de caminhoneiro que teve, impeachment, vários estresses teve no nosso mercado. E aí a gente considera a possibilidade nesse cenário de ela cair mais ainda do que o seu cenário normal dela cair. A ação que tem uma velocidade de 30%, num cenário de estresse, num cenário de guerra, num cenário pessimista, cai 45%. Num cenário aqui, cai 55%, a de 37%. A Vale, com 34% de volatilidade, num cenário de estresse, pode cair 52%. A Engie, no cenário de estresse, pode cair 28%. A Via, no cenário de estresse, pode cair 83%. Ah, a Via tá caindo esse ano uns 70%, 60%, eu não sei exatamente. No momento que eu tô gravando essa aula, a Via tá caindo bem. Ah, a Via tá caindo muito. O que é que tá acontecendo? Cenário de estresse. A inflação foi tão elevada, o resultado das varejistas todos vieram ruins.
a grande maioria, sem exceção, das empresas de varejo, e foi uma delas, e está vivendo um cenário de pessimismo no setor, porque a inflação alta prejudica um setor que é altamente cíclico. Então esse setor foi prejudicado como um todo. Aí tá Magalu caindo, Americanas, Via, Lojas, todo mundo tá caindo, sem exceção. Então contaminou o setor. Aí você vai pegar o setor da Vale, por exemplo, tá lá subindo aí um pouquinho no ano, subindo zero, zero pouco, tem siderúrgica caindo, enfim. Você pega o setor mais mesclado e você vai no setor que está no estresse e ele cai um pouco mais do que sua volatilidade. É normal. É o cenário e pode acontecer. E você tem um cenário de crise. O cenário de crise é aquele que, crise do Covid, acontece aí, vira e mexe acontece, algum efeito global que contamina todo o mercado. Foi a crise do subprime de 2008, foi a bolha lá, .com lá nos anos 2000, foi a crise do Covid agora em 2020. Então já teve várias crises no mercado que contaminam toda a bolsa e as ações caem muito mais do que sua volatilidade. Então a Engie, que é uma empresa com baixa volatilidade, de 18% aqui, 19%, cairia 32% no cenário de crise. A Vale cairia 59%, a B3 cairia 63%, a Via cairia 94% no cenário de crise, a Ambev cairia 50%, enfim. Então, quando você domina a volatilidade, você consegue entender os riscos e já está com a cabeça aberta para isso. É isso que meu aluno tem que entender. Ele tem que entender os riscos, ele tem que entender o que está acontecendo, ele tem que entender onde ele está colocando o dinheiro dele e saber os riscos e saber o que fazer. Não dá para meu aluno chegar aqui, a Lanvia está caindo 70, o que aconteceu? Cenário de estresse. Inflação alta, contaminou o setor, caiu Via, caiu todo mundo. Quando você investiu, você tem que estar ciente disso. Ah, Alan, e aí vai recuperar? Bom, depende do resultado da empresa, depende da melhor da empresa. Mas o importante é que quando você colocou o dinheiro, ninguém te vendeu ilusão aqui não. A realidade é que a primeira coisa que você olha é a volatilidade e já está ciente do seu risco. Então não adianta você chegar, chorar, perdi dinheiro e tal. Não, você já sabe, tem risco. E quanto maior for a sua volatilidade, mais tempo você vai precisar para recuperar. Para parar com esse papinho de internet aí, de ser trouxa e cair em papo de criptomoeda que vai ficar milionário, de ação que vai subir muito, que não vai. Da mesma forma que sobe 1000%, cai. Magalu tá aí para mostrar todas as ações que bombaram, as ações que bombaram nos últimos anos. Cash bombou, tal, caiu tudo. Banco Inter, caiu tudo. Magalu caiu tudo. Da mesma forma que elas tiveram volatilidade para subir muito, elas também vão ter volatilidade para cair muito. Quem pegou o bonde atrasado se ferrou. Agora, se você viu a minha aula aqui agora, não vai ser mais esse cara. Vai entender como é que funciona a volatilidade, vai entender de risco e vai entender que isso sempre vai acontecer. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 15 anos. Eu invisto, sei lá, 17 anos. Toda vez na minha vida, isso aconteceu. É você ter a Engie na carteira e aí ela cai 20% no ano. Normal, é volatilidade. É você ter a Via na carteira e ela cai 50% no ano. Normal. Isso vai acontecer por toda a sua vida como investidor. As suas ações vão cair a sua volatilidade. E não é surpresa, é normal, tá aqui. Já estou prevendo aqui, ó, bola de cristal. Sua ação vai cair a sua volatilidade em breve. Pode ser daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a quatro, mas vai cair. Pode esperar, pode anotar aí. Alan falou que minha ação vai cair a volatilidade em um ano aí. Vai cair. Se for ano de crise, anota aí, vai cair bem mais do que a volatilidade. Pronto. É estar esperando e investir de acordo. Então, se você sabe que cai, você investe de acordo. Eu fiz aqui uma simulação, tá? Uma carteira de 100 mil reais e eu coloquei 20 mil reais em cada ação. E aqui estão as perdas que eu tive de acordo com esse percentual que eu coloquei aqui para vocês. Então, no cenário normal de queda, bolsa caiu a volatilidade. Eu perderia 35 mil reais. No cenário de estresse, eu perderia 53 mil reais. E no cenário de crise, eu perderia 60 mil reais. Mas olha que coisa interessante, ó. A Engie, aquela ação com menor volatilidade, eu perderia 6 mil na crise, eu perderia 3 mil. Comparado com as outras aqui, eu perderia 18 mil na Via Varejo, eu perderia 11 mil na Vale, perderia 12 mil na B3, perderia 10 mil na Bev. Então, quando a gente monta uma carteira de investimentos, que eu ensino aqui na minha aula, que eu ensino aqui no meu curso, a gente monta olhando a volatilidade, gente. A gente não compra pensando, ai, eu vou comprar Via
porque é a que pode subir mais. Para de ser otário. Quando o fumo vem, você vai perder uma grana pesada. A ação que eu teria mais na carteira era a Engie. Então eu equilibro as minhas posições olhando a volatilidade, olhando o risco. O investidor equilibra a sua carteira, o seu portfólio, baseado em nada, baseado em vento, baseado em simpatia. Ah, eu simpatizo mais com essa empresa, vou comprar mais. Ah, essa tá... Para com isso, porque o fumo vai vir. E quando o fumo chegar, você não está pronto. Então, aqui nessa carteirinha, eu coloquei o mesmo peso. Se eu colocar o mesmo peso, eu acabo perdendo muito. Mas se eu tivesse equilibrado aqui, botado menos via, menos em B3, mais em Engie e tal, eu teria perdido bem menos dinheiro. Porque você equilibra a sua carteira baseada em volatilidade, não nessas merdas que estão falando por aí. Então a carteira aqui estaria equilibrada, com mais ações da Engie, menos ações da Via, menos ações do B3, Ambev, equilibrar de acordo com a volatilidade. Ó. O que importa é isso, ó, a volatilidade, é o risco. Quer dizer que eu vou ter mais via, a ação mais arriscada? Amanhã explode uma bomba, amanhã foi uma crise, você se ferra. Você se ferra. Não é assim que funciona a bolsa. A bolsa funciona de uma forma diferente. Tem risco. O investidor tem que estar preparado para o risco. E volatilidade é um indicador que te mostra isso. Esse é um indicador para dizer qual ação você entra, qual o tamanho da mão, qual o tamanho da posição e por aí vai. É assim que funcionam as coisas. E não ficar, ah, vou entrar na via porque eu vi lá que o cara falou que vai bombar. Para com isso, não é assim que funciona. Ah, vou entrar na Vale. Para, está comprando mais risco. Equilibra a carteira. O fumo vai chegar uma hora, já falei aqui, não sei quando, pode ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, o fumo uma hora chega. Então, tenha a sua carteira bem equilibrada, tenha a sua carteira bem distribuída, pensando na volatilidade, não é pensando em Papai do Céu, não é pensando em dinheiro e ganância. A gente aqui que é profissional investe olhando o risco e não o potencial de retorno. O risco é o principal fator. Por isso que a volatilidade é o principal indicador para investir em ações. Não tem que inventar história. E quem sabe disso? Warren Buffett sabe bem disso. Para quem não conhece, provavelmente a maioria de vocês já ouviram falar de Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. É o investidor que ganhou mais dinheiro nos últimos anos com investimento em ações. Tem investidores aí recentes, mas que já conseguiram ter um resultado até melhor que o Warren Buffett, mas não tem o tempo de vida dele, o tempo dele de investimento. Se olhar o tempo dele investindo, ele realmente é um dos maiores investidores do mundo. E aí, gente, tem um paper chamado Buffett's Alpha, tá aqui o nome dele. Se você quiser, você pode buscar no Google. É um artigo acadêmico onde chegou um pessoal aqui da AQR, um pessoal bom de investimento quant, e foi estudar a lógica por trás dos investimentos de Warren Buffett, a lógica por trás do retorno de Warren Buffett. E ele falou: Warren Buffett investiu nessa empresa, investiu nessa, e vamos entender como ele conseguiu esse retorno tão bom ao longo de sua vida. O que foi que ele fez? Como é que eu posso explicar esse retorno? Como é que eu posso justificar esse retorno que ele conseguiu? Então esse papel mostra isso, esse paper mostra isso. Se quiser estudar mais a fundo, só botar no Google e baixar esse paper, é aberto, todo mundo pode chegar a estudar e ler. E foi identificado o seguinte, que ele investia em empresas de qualidade, segura e barata. Uma empresa de qualidade, gente, foi o assunto da aula 8. Se você não viu, assista lá a aula 8, onde eu falo das ações de qualidade. Você tem lá as ações lá de qualidade, as empresas de qualidade, e a empresa de qualidade tem uma característica, que é uma boa previsibilidade de sua receita. Por que ela tem previsibilidade? Porque ela é uma empresa cíclica. É uma empresa que ela não depende da inflação, ela não depende daquilo lá, não depende daquilo outro, não depende da Selic, ela entrega resultado todo ano. Então ela acaba sendo mais previsível. Se ela tem previsibilidade, gente, ela tem menos volatilidade, ela é mais segura. E aí ele compra essas empresas de qualidade seguras quando estão a preço atrativo. Aí ele vai e compra. Ou seja, o Warren Buffett não está procurando o turnaround, aquela empresa quebrada que vai virar o jogo, aquela empresa que está tendo prejuízo e vai melhorar, nada disso. Ele não está inventando a roda, ele está fazendo feijão com arroz. Ele está comprando empresa de qualidade, segura e barata. E qual a característica de empresa segura, boa e barata? Baixa volatilidade. Então, basicamente, o Warren Buffett comprou ao longo de sua carreira toda empresas de baixa volatilidade. Comparando aí a sua carteira com o desempenho do S&P 500,
que é o principal índice americano, a sua carteira tinha cerca de 25 a 30% menos de volatilidade. Tinha um beta de 0,77, se eu não me engano. Então, Warren Buffett, ao longo de sua vida, investiu em ações com volatilidade menor do que a do índice. Menor. Aqui no Brasil é totalmente ao contrário. Tá todo mundo procurando ação volátil. Eu quero a Melos, eu quero a Via, eu quero a Magalu, eu quero a Mafra. Só quer empresa volátil. Só quer empresa que pode explodir. E uma hora vem um fumo. E se cai 50%, como é que recupera? Tem que subir 100%. Aí demora. Então o cara comprou uma carteirinha que cai pouco, né? É a Engie, ó. Vou botar aqui a Engie, ó. Cai 18, ó, cai pouco. Quando ele perde 3 mil. Aí recupera rápido. Não passa 10 anos para recuperar. Se você tem ações aí e perdeu 80%, tá demorando para recuperar, não tá demorando? Por conta disso. Primeiro aqui, ó, essa tabelinha aqui eu tenho que pegar, imprimir e botar um quadro na parede. Porque se você perde 80%, precisa de 400% para recuperar. Demora. Se o cara vai lá e perde 15, só precisa de 18. Ano que vem já recuperou, já foi embora, tá ganhando dinheiro. E tá você lá que quis comprar a criptomoeda Y, a ação X, a diquinha quente, tomando fumo, sem recuperar o dinheiro, porque vai demorar agora demora. Então é isso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser rico, mas ninguém segue o bom velhinho, quer comprar empresa de baixa volatilidade, empresa de qualidade, segura e compra e esquece. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer fazer o que ele fez. Por isso que ninguém consegue chegar lá. Porque não tem adrenalina comprar a Engie, né? Pô, cai 10, sobe 10, pô, coisa chata. No ano, poxa, vai ficar ruim. Ah, dividendos, poxa, dividendos, pouco, 10% quero mais. Sempre você quer mais, tem que ter paciência. O cara conseguiu uma rentabilidade monstra, ficou bilionário ao longo dos anos fazendo isso. Só ter paciência. E aí o estudo fez uma seguinte comparação. Isso aqui é uma tabelinha cortada, tá, gente? Eu dividi em dois para caber na tela e ficar grande para vocês poderem visualizar. Ele pegou o retorno desde 1980 até 2019, tá? Quase 40 anos de investimento. E aí ele pegou o retorno do S&P 500, o retorno de Warren Buffett e comparou e fez uma simulação se você tivesse investido nas ações de baixa volatilidade. Como Warren Buffett tem uma alavancagem, quem já estudou um pouquinho sobre ele, entende um pouquinho do seu negócio, ele tem uma certa alavancagem, o estudo mostrou que se você tivesse investido no S&P 500, nas ações de baixa volatilidade, você vai pegar o S&P 500, vai comprar somente as ações de baixa volatilidade alavancado. Você teria um retorno similar ao de Warren Buffett com menos risco. Então tá aqui. Warren Buffett ganhou um retorno composto de 19% ao ano. Se você tivesse investido somente nas ações de baixa volatilidade S&P 500 alavancado, você também teria tido um retorno composto de 19% ao ano, com um risco ajustado melhor, com uma volatilidade melhor que a de Warren Buffett. Ou seja, identificou que o segredo de Warren Buffett, nada mais nada menos, é investir alavancado em empresas de baixa volatilidade. Empresas de baixo risco. Se você pegar isso aqui que eu falei, imprimir essa tabelinha, você entendeu o jogo. O jogo é não perder. Não dá para perder 50, 60, 70% do seu capital sem ser um cenário de crise, sem ser um cenário impossível. Não dá. Porque para recuperar demora. E o Warren Buffett aprendeu isso lá atrás. Que ele tem que perder pouquinho que recupera rápido. Ele perde pouquinho que recupera rápido. Não fica um tempão perdendo dinheiro. Olha as perdas de Warren Buffett, gente. Quando cai, menos 2, menos 20, menos 19, menos 3. Aí crise, ó, crise de 2008. 2008, crise. O cara perdeu 31% na crise. É uma carteira de baixa volatilidade, gente. É crise. Perdeu 30%. Na crise, as ações caíram 60, 50, 70, 80%. Por que ele perdeu 30%? Porque ele tinha as ações aqui, ó, tipo Engie, que no estado de estresse cai 32%. Porque ele controla a sua posição baseada em volatilidade. E as pessoas ignoram isso completamente. Porque acham que vão comprar a Via Varejo e vão ficar ricos. E não vai, porque o fumo vai chegar uma hora. Não adianta nada você pegar a ação, subir 100% e cair 50%. Não adianta nada. Nada. Aí peguei a ação, tá R$ 100, foi para 200, ganhei 100%, caiu 50%, 0 a 0. Não adianta. O que adianta é perder pouco.
e recupera rápido, perde pouco, recupera rápido. É isso que ele fez ao longo da vida, só isso, mais nada. Então, o cara que pegou aqui não é o Warren Buffett, ele não tem o conhecimento de Warren Buffett, ele não tem o conhecimento de valuation, de estudar empresas de valor, ele não pode visitar as empresas, ele não tem acesso que o Warren Buffett tem, porque ele tem um acesso exclusivo, né? Ele vai lá, conversa com os executivos, toma café, almoça, ele tem um acesso que nem todo mundo tem acesso. Um cara que não fez nada disso, simplesmente pegou o S&P 500 e falou, vou investir nas ações de menor volatilidade. Foi lá e comprou as ações de menor volatilidade, foi lá e comprou, alavancou nelas e comprou. Ele teve o retorno similar ao dos melhores investidores do mundo. Não precisou fazer nada, não precisou inventar nada, não precisou inventar roda, nada disso. Ele simplesmente fez o feijão com arroz, que é entender de volatilidade, entender de risco. Então, gente, não tem que inventar roda, gente. Não tem que procurar a próxima Magalu. Para de ser trouxa. Os caras ficam falando isso pra você vai lá e comprar relatório e ficar seguindo. Para com isso. Aprende a investir de forma inteligente, controla o risco. Se você tivesse feito aqui a mesma coisa no Ibovespa nos últimos 5 anos, 5 anos, ó. Não fiz os 40 anos, não. Fiz a simulação por 5 anos. Aqui tá escrito errado, tá? Tá aqui fator qualidade, mas é fator low vol. O gráfico tá certo. Então, se você tivesse investido no Ibovespa nos últimos 5 anos, você teria um retorno de 52%. Legal, retorno bom. Se você tivesse investido no fator de low vol, de baixa volatilidade, ou seja, só comprei as ações com a menor volatilidade, não interessa a qualidade da empresa, não interessa. Ele não olhou valuation, ele não olhou fundamentos, não olhou fluxo de caixa, não olhou nada. Eu não olhei nada nessa simulação. Eu simplesmente peguei aqui, ó. Qual é a ação que tem menos volatilidade? Essa, quero. Essa, quero. Essa, quero. Botei as 20 ações com menor volatilidade. E o resultado foi de 137,39% nos últimos 5 anos. Ou seja, um resultado maior que o dobro do Ibovespa. Ou seja, eu não precisei estudar valuation, eu não precisei visitar a empresa, eu não precisei sair correndo atrás, eu não precisei comprar relatório, eu não precisei assistir curso, apesar de você estar assistindo essa aula aqui agora, você não precisa fazer curso, não precisa fazer nada, só precisa entender de risco, entender de fatores de investimento, que investir em low vol, investir em baixa volatilidade é um fator de investimento, você só precisa entender isso, você faz isso e você teria um retorno você teria um retorno que quase 3 vezes o Ibovespa sem trabalho algum. Somente pegar qual ação que tem menor volatilidade, essa e essa e comprar. Acabou. Só isso, você teria um retorno melhor do que o Bovespa. Poxa, Luan, por que comprar volatilidade menor acaba sendo bom, já que a ação com volatilidade maior sobe mais? Sim, a ação com volatilidade maior sobe mais, porém cai mais também. E quando cai, você precisa subir muito mais para recuperar. Essa é a lógica. Então, lógico que uma ação que cai, que sobe 20, subiu 25% da minha ação. Você prefere uma ação que sobe 25 ou uma que sobe 100? Claro, todo mundo vai falar, eu prefiro uma que suba 100%. Só que a ação que sobe 100 cai 50 e você tá no 0 a 0. Já a ação que sobe 25 cai 20, cai 15, cai menos quando cai. Eu mostrei aqui para vocês, o Warren Buffett na crise de 2008 perdeu 30%. Ele tá com baixa volatilidade. Tá com baixa volatilidade. Acabou. Então, no longo prazo, você pode achar que é interessante comprar uma ação que vai subir muito, mas não. No longo prazo, o que importa é o tamanho das suas quedas. Quanto menos cair, melhor no longo prazo. Então, se a ação caiu pouco, recuperou rápido. Caiu pouco, recuperou rápido. Caiu pouco, recupera rápido. Caiu pouco, recupera rápido. Então, você vai embora. No longo prazo, os juros compostos fazem uma grande diferença para você. E no curto prazo, todo mundo fica encantado, né? Com a próxima Magalu, a criptomoeda, o que vai bombar. Quando no real isso é fumo, porque uma hora vai cair 50, vai cair 60. Pode olhar, pode buscar aí. Toda ação de volatilidade alta cai a sua volatilidade. Todas as ações, sem exceção, vão cair uma hora a sua volatilidade. Então não adiantou nada. Aquela alta toda para vir um fumo grande depois, porque a volatilidade cobra. A volatilidade é alta. Então o investidor tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente como funcionam as coisas. E o mercado funciona assim. Volatilidade está aí. E aqui é o mesmo encerramento que eu fiz na aula passada, quando eu falei de ações de qualidade. Você tem o acesso ao mercado, que é o beta, que é você ganhar o Ibovespa.
Então você foi aqui, investiu em Bovespa e ganhou 52%. Parabéns. Esse é o mínimo que você deve exigir no seu investimento em ações. Então você botou, ficou 5 anos com o Bovespa, ganhou 52%. Parabéns. E você tem uma parte que é o excesso de retorno a custo eficiente, que seriam os fatores, que seriam o investimento em ações de baixa volatilidade. Ou seja, isso aqui é uma coisa que você não precisa fazer curso, você não precisa ser gênio, não precisa ser mágico, nada disso. É só seguir. Vai lá, compra ações de menor volatilidade, beijo, tchau. Acabou. Não precisa ficar de papo aqui na internet, não precisa ver relatório, não precisa perder tempo. 1 hora por mês você resolve isso aqui. 1 hora por mês você vai lá, vê as ações de menor volatilidade, compra e acabou. Sem inventar regra. E você teria ganho 137%. Ou seja, você fazendo nada, beta, você ia ganhar 50%. Você fazendo 1 horinha por mês, você ia ter 137% em 5 anos. 1 horinha por mês. Você vai ter essa dedicação. Então, o investidor que já aprendeu isso, já sabe, eu posso ganhar 2 vezes, 3 vezes mais de uma vez, tranquilo. Você precisa de estresse. Agora, pro alfa, para você ganhar muito mais, achar que vai ganhar na nova Magalu, que vai ganhar na Via, isso é a ilusão que tá todo mundo te vendendo. Que é o caminho mais difícil e todo mundo se ferra. Faz igual o bom velhinho e ganha seu dinheirinho tranquilo. Vai lá, investe em ações de baixa volatilidade e seja feliz. Volatilidade é risco. E esse é o principal indicador para analisar uma ação. Ninguém fala disso, ninguém bate nisso, porque ninguém pode falar coisa ruim na hora de falar ações. Tem que falar de coisa boa. E tem que entender risco para saber onde está pisando, para não fazer bobagem com o dinheiro, para não investir tamanho errado, posição errada e perder dinheiro demais. Então, eu gosto de dar tem uma aula que eu não vou fazer aqui agora, mas eu posso fazer em outra live, se vocês se interessarem, comenta aqui embaixo que eu faço, que eu fiz uma simulação no Excel de como eu faço a distribuição da minha carteira, baseado na volatilidade. Então tá aqui, então eu tenho mais ação da Engie, eu tenho menos da Via, eu tenho mais da Vale, você equilibra a sua carteira baseada em volatilidade para controlar a volatilidade da sua carteira. É isso que importa. Controle a volatilidade dos seus investimentos. Se sua carteira tem a volatilidade de 20%, parabéns. Tá bem controlado, tá ali legal. Agora, se a sua volatilidade tem 50, 60, 70%, você vai tomar fumo. Não vem com conversa não que você vai tomar fumo. Vai perder dinheiro, vai tomar ferro. Não é sustentável uma carteira com volatilidade de 50 a 60% no longo prazo. Não é. Te venderam um sonho que não vai ser realizado. Se sua carteira de ações hoje tem uma volatilidade de 50 a 60% ou de criptomoedas, a chance de dar errado é muito grande. Tem que baixar a volatilidade de sua carteira. Tem que controlar os seus investimentos. Tem que equilibrar sua carteira. E você equilibra investindo em ativos menos voláteis, um pouco mais de peso, e ativos maior volatilidade você diminui. Não é para você não ter. É para você diminuir o peso. Entender o que é volatilidade e que demora para você recuperar. Que você com uma carteira que pede 50, 60, 70, o ferro vai chegar e você não vai recuperar. Vai passar anos para recuperar esse dinheiro e se recuperar. Então, essa é uma das aulas mais importantes que ninguém fala por aí, porque ninguém pode falar coisa ruim, mas meu aluno tem que entender a realidade. O mercado vai virar, o fumo vai chegar e você tem que estar preparado. E se você entendeu a aula de hoje, se você entendeu que volatilidade é risco, você está preparado para entender mais do mercado financeiro. Preparado para ir embora e desenvolver no mercado financeiro. Se você é humilde o suficiente para seguir o que o Warren Buffett fez, você está pronto para seguir no mercado financeiro. Se você ainda não entendeu, se você acha que vai achar cada vez, se você acha que vai ser rico, bom, talvez seja a hora de você continuar a estudar um pouquinho antes de pisar no acelerador na bolsa de valores. A grande maioria toma ferro. E toma ferro por quê? Porque não estuda. Porque não faz o feijão com arroz, não faz o básico, não faz o que o carinha que tem cabelo branco faz. Prefere achar que vai ser gênio, que vai achar a ação da vez e vai vender na hora certa. Isso não vai acontecer. Faz o que o cara fez. Entende que volatilidade é risco. Entende que você nunca pode perder dinheiro. Se você está perdendo, você está atrasando o tempo de recuperar. Mas para entrar na bolsa, você vai ter que perder. Então, se eu quero perder o mínimo possível, controlando a volatilidade. É assim que eu ganho dinheiro. Eu controlo a volatilidade da minha carteira. Eu controlo a volatilidade das minhas ações. E é só isso que importa. Controle o risco que o retorno vai vir. Perca pouco que recupera rápido. Perca pouco que você vai ganhar muito dinheiro no longo prazo. O segredo é esse. Então, não procure ganhar muito. Procure perder
pouco. Isso é que o meu aluno entende. As ações vão subir, o mercado vai subir, as ações vão se valorizar no longo prazo. Aprenda a perder pouco. Pare de ter pressa de querer ficar rico do dia para noite. Aprenda a perder pouco. E só isso. E você vai conseguir conquistar os seus objetivos ali mais na frente. Aprenda a perder pouco. Só isso. As ações vão subir. Só ter paciência. Controla o risco. Controla a volatilidade. Bom, então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui nessa aula. Se ficou alguma dúvida, só colocar aqui isso no comentário que eu respondo aí vocês, que eu tiro a dúvida de vocês pessoalmente. E se tiver alguma sugestão de algum tema, alguma aula que vocês queiram saber, só colocar aqui embaixo que eu vou preparar para a semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.